acceperat abinsa, qualitum terramenti viscondit feculina Dominis sui, postum ultimum vero inquaris venit Dominus ergorum iorum et possum interratione meis, et excedens in quicunque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta dicens, Domini quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque super lucratus summa, aetili Dominus eius euge serveboni et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multe te constituama, in gaudium Domini tui, accessit autem et qui duo talenta acceperat et ait, Domine duo talenta tradidisti mihi, ecce alia duo lucratus summa, aetili Dominus eius, euge serveboni et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituama, in gaudium Domini tui. Lost is Christus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos religiosos aqui presentes, caríssimos fiéis, hoje, como estaremos muito rapidamente aqui nessa região, podemos falar um pouco do espírito de fé. Nós, homens modernos, nós temos uma dificuldade de entender que nós não devemos entender. É algo muito simples. Quando nós caminhamos pela fé, nós estamos falando do caminho para com Deus, nosso Senhor. Deus, nosso Senhor, Ele é incompreensível. A palavra incompreensível per se, ou seja, por si mesma, ela já nos diz que nós não podemos compreendê-la. E muitas vezes nós queremos entender aqueles caminhos de Deus, aquelas ocasiões que nosso Senhor nos prepara para fazermos mais homens ou mais fortes, mais mulheres, evidentemente, para que possamos progredir na nossa vida espiritual. E muitas vezes nós queremos entender. Isso atrapalha. São João da Cruz já vai dizer que chegamos a um certo momento da nossa vida que nós devemos andar pela obscuridade da fé. Então, a fé é mais ou menos esta luz escura em que nós andamos aqui nessa terra, para que possamos chegar a Deus, lá no céu, lá na visão. Então, existem dois obstáculos que nos faz fazer, ou nos faz tomar essa atitude, da qual nos impede de andar pela obscuridade da fé. O primeiro obstáculo é o apego às criaturas. E o segundo são as situações mesmo que nós vivemos em nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos por que estamos vivendo aquilo, e vem certas situações e, porque estou sofrendo, porque estou triste, ou porque estou passando por alguma dificuldade, não sei muito bem se Deus existe. Então, muitas vezes nos impede de caminhar pelo Espírito da fé essas situações que nos vêm da vida, mas não a situação em si mesma, mas a reação que nós temos diante delas, que é a reação de matura, é a reação de um menino de 3 anos quando leva uma pomada de um pai e sai chorando. Essa é a nossa reação diante de Deus quando nós temos uma aprovação que vem dele. Mas primeiro vamos falar aqui do apego às criaturas. Muitas vezes nós estamos demasiado próximos ao nosso modo de pensar. Nós temos um modo de pensar. Então, o meu modo de pensar é o que vale. Não importa muito a verdade está ali, mesmo nós católicos, estou falando aqui de nós que já estamos convertidos, a verdade está ali, a doutrina diz isto, mas o que importa é o meu modo de pensar. Então, vou pensar de acordo com o que eu quero.
A doutrina me diz, amarás Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, o próximo como a ti mesmo, não como uma outra coisa. Mas eu vou falar mal do próximo, porque simplesmente o próximo não gosto dele, não gosto da cor dele, não gosto do jeito dele, não gosto da congregação de onde ele é, não gosto de onde ele vem, não gosto do que ele fez no passado. Então, não vou amar o próximo como a mim mesmo, vou amar o próximo como uma coisa ou outra. Então nós escolhemos, nós temos o problema da escolha. E é a partir do problema da escolha que vem ali aquela palavrinha chamada heresia. Heresia em grego significa escolha. Então nós vamos escolhendo como agir, como caminhar. Então nós muitas vezes impedimos de caminhar pelo espírito de fé, pelo fato de queremos entender. Não, nosso Senhor disse isto, mas a interpretação filosófica que eu darei, em cima da interpretação filosófica já dada, será esta. Vou desprezar meu próximo, porque, ele não merece o meu apreço. Então, temos muitas vezes este problema do entendimento e do apego às criaturas, porque quando nós começamos a raciocinar sobre aquilo que está evidente na fé, este apego ao meu raciocínio é um apego à criatura. Quando nós falamos de criatura, não falamos apenas de pessoas, falamos apenas de filhos, ou mães, ou enfim, esposas, ou amigos, mas falamos também de tudo que é criado. Tudo que não é Deus é criado. Então, os anjos são criaturas, as pessoas são criaturas, o meu raciocínio é criatura, o meu modo de pensar é criatura. Então, este apego às criaturas que nós temos muitas vezes nos impede de caminhar pelo espírito de fé, que é o espírito em que nós católicos devemos caminhar. Ali está que nosso Senhor nos ensinou, e é deste modo que eu irei caminhar, fechando os olhos e seguindo retamente na fé. Este é o modo, que nós devemos caminhar para termos o espírito de fé. E este é um obstáculo que nós temos, é o apego às criaturas. E a segunda, nós já dissemos, que seria essas situações que vêm na vida. Essas situações que muitas vezes nosso Senhor quer que nós saiamos daquela idade de menino de 2 anos, que ainda que ainda precisa da mãe para se alimentar. Ele quer que avancemos na vida espiritual, mas exatamente no momento em que vamos avançar, nós caímos, nós não entendemos Deus, nós reclamamos com Deus. Mas eu não reclamo com Deus, alguém pode dizer. Mas reclama com aquilo que Deus manda. Reclamar com aquilo que Deus manda, com aquelas oportunidades de tornar-nos filhos adultos na vida espiritual, aquilo é reclamação com Deus. Aquilo é reclamação com Deus. Mas Deus, Ele permite, Ele é bonzinho. Bonzinho não, Ele é bondade mesmo. Ele é muito bom. E às vezes Ele tem muita paciência, às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes. Ele tem a sua paciência infinita. Claro, mas nós não somos infinitos. Nós não podemos participar dessa infinitude aqui, no sentido de temos infinitas possibilidades. Não, nós temos um limite. Neste limite nós temos que caminhar. Então, é importante entendermos isso. Esse apego às criaturas nos impede de caminhar pela fé e a reação diante dessas situações penosas que nós temos na nossa vida. Então, a fé, ela não diz apenas para nós conhecermos Deus em si mesmo, em sua essência, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, a fé, ela abrange todos os aspectos da minha vida. Absolutamente todos os aspectos da minha vida. Não tem um momento da minha vida do qual a fé não está abrangida ali. Qualquer momento. Tudo que nós façamos, diz São Paulo, que façamos por Deus. Comemos ou bebamos, que comamos ou bebamos por Deus. E não comamos e não bebamos, que não comamos ou não bebamos por Deus. Mas a mesma coisa, nossa relação com o próximo, nossa relação com os nossos familiares, enfim, tudo isso deve estar envolto pela luz escura da fé. Por que a gente diz luz escura da fé? Porque aqui nós vemos Deus como se fosse um espelho escuro. Nós não vemos Deus em sua visão, como lá em cima, como lá na sua essência. Pois bem, então, nós, quando começamos a considerar as coisas, os seres, nosso dia a dia, pelo olhar da fé, nós vamos perceber como a divina providência tem trabalhado em cada aspecto da nossa vida. Então, ali nós vamos começar a perceber que a divina providência não é que trabalha uma vez ou outra assim na vida. Não é que ela vai aparecer ali num momento importante da nossa vida, não. É naquele momento em que nós estamos, mesmo no almoço, no café da manhã, naquele momento que nós estamos levantando cansados, sem nem saber o que estamos pensando direito. Mesmo ali, a divina providência está atuando. Porque cada momentinho da nossa vida, cada momentinho de nossa vida para avançarmos no meio espiritual. E aqui, como nós somos homens, nós temos uma mistura de anjo e animal. Nós somos animais racionais, nós somos uma coisa entre anjo e entre um animalzinho que anda por aí. Às vezes a nossa parte animal fala um pouquinho mais alto. Não, peraí, vamos
vamos voltar. E a nossa razão não, tem que avançar. Então a gente fica nessa luta. Mas mesmo aquela luta ali pequena, que parece não ter importância, Deus está atuando através da sua divina providência. Tá? Então a divina providência, ela atua em todas as coisas. É muito importante, quando caminharmos por este espírito da fé, termos em conta os desígnios da divina providência. Principalmente na vida religiosa, que na vida religiosa, quando nós nos entregamos para Deus, né, nós não estamos entregando a parte para Deus. Vou entregar 60% para Deus. 60%, 70%, 80%, 95% para Deus, mas fico com 5%. Está errado. Nós devemos entregar 100% para Deus, tudo para Deus. Tudo que é meu é dele. Mas nem tudo que é dele é meu, hein? Mas tudo que é meu é dele. Tá bom? Então nós devemos entregarmos 100%, inteiramente para o nosso Senhor. Deus, ele quer íntegro. Por isso que nós, quando temos a fé, nós temos a fé em sua integridade. Se eu não aceito uma coisinha da fé, eu já não tenho a fé. Eu já estou escolhendo uma outra coisa, que não é a fé. Pois bem, mesmo naqueles momentos que nós vivemos, que nós não percebemos os desígnios da divina providência, como aqueles momentos pesados, difíceis, tristes de nossa vida, mesmo ali Deus está atuando. Mesmo ali naquela ocasião má, ou seja, entenda o mal como uma relação, não como uma substância. O mal não é uma coisa, né? O mal é simplesmente uma relação. Mesmo naquela situação má, Deus, ele pode tirar um bem dali. E ele realmente tira, ele permite o mal, né? Porque ele quer, porque Deus, ele quer a si mesmo, e ele é a bondade mesmo, ele é o bem mesmo, então não pode querer o mal. Mas ele permite o mal para que daquele mal se possa tirar um bem maior. Então, quando nós passamos por um momento ruim, né, e estamos caminhando pela fé, nós sabemos que vai ser aquele momento, né, e daquele mal que teremos, ou daquele mal que estamos passando, Deus, nosso Senhor, está tirando um bem daquilo. Né? Naquele momento nós não vemos qual, né, mas adiante nós perceberemos qual. Pois bem, então, por que ele permite isso? Porque tudo que nosso Senhor faz é em vista à salvação da alma e à sua própria glória. Né? Só que ele glorifica a si mesmo quando ele permite que nós mesmos, de certa forma, nós sejamos glorificados por ele, através da graça, por nossas boas ações, né? Que ele mesmo nos faz que nós façamos. Olha, que ele mesmo nos dá para que nós possamos fazer. Tá? Então, ele faz tudo em relação a isto, em relação com esse espírito de salvação, da salvação das almas, né? E em relação à sua própria glória. Por quê? Por que a sua própria glória? Deus é egoísta? Não. Deus, ele não precisava de nós. Deus, ele não precisava nos criar. Ele estava feliz, sempre esteve feliz lá com ele mesmo, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo amavam-se desde toda a eternidade e estavam bem, ali em sua essência, sem criar nada. Não precisavam, estavam felicíssimos, né? Muito felizes, sempre foram felizes. Deus é a felicidade mesmo. Mas, né, ele querendo, né, compartilhar aquela felicidade que ele tem, né, que ele é a própria felicidade, ele nos criou. É mais ou menos quando nós suponhamos estamos em uma viagem para o Chile, né, e estamos num ônibus cheio de amigos, e todos os amigos dormem. E, de repente, nós estamos passando pelas montanhas ali dos Andes, né, pelas colinas dos Andes, aquelas visões bonitas, mas estão todos dormindo. Eu, entretanto, estou acordado. Vejo aquelas montanhas belíssimas, né, e eu vou ter duas reações. Vou ficar olhando, ou vou acordar o meu próximo para que ele também possa se alegrar daquela bela vista que ele tem. Né? Então, o que Deus fez? Ele acordou o próximo, né? Ele nos fez, né? Nos acordou para que também contemplássemos aquela bela montanha, né? Que é Ele mesmo. Deus mesmo é a própria felicidade, por isso que Ele nos criou. Né? Ele nos criou para que nós possamos ir a Ele. Então, dando agora a Deus, nós também estamos felizes. Então, Deus não é egoísta, Deus é a caridade mesmo. E Deus, ele compartilha de seu dom, de seu ser, com todas as suas criaturas, porque simplesmente Ele ama. Né? Só isto, a caridade. Por isso São Paulo diz que todas as virtudes, né, passarão, mas a caridade permanecerá. E é só isto que vai permanecer. Tá? Então, muitas vezes, quando nós temos esse apego às criaturas, nós não percebemos estas pequenas coisas. Né? Essas pequenas coisas. E nós não podemos colocar este espírito de fé para a vida prática. Na oração nós estamos rezando, um momentinho na igreja, nos colocamos de joelho, né? E estamos rezando, e de repente, no momento da oração, estamos pedindo ao nosso Senhor: olha, como eu queria que todas as pessoas se convertessem, como eu queria que todas as pessoas o conhecessem, o Senhor, etc. Né? Ali naquele momentinho perfeito. Levantou da igreja, saiu para fora, esqueceu, Deus morreu. Né? Parece que não existe mais. É assim, muitas vezes, o nosso comportamento, né, diante da fé. Nós temos um comportamento que é simplesmente algo momentâneo, né, e esquecemos que Deus, nosso Senhor, nos criou para Ele inteiramente. Não somente naquele momento da oração, mas para toda a vida. Tá? Então, não vemos Deus apenas
né, no momento daquela oração. Não vemos Deus nas criaturas apenas no momento da oração, no momento que nós estamos mais próximos a Ele. Não. Vemos a Deus nas criaturas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso convento, né, no nosso mosteiro, né, na nossa casa religiosa. Em tudo, né, se vê Deus. Tudo nós devemos olhar com o espírito de fé. Tá? Então, olha, o próximo não é ver a beleza dele ou dela, né, porque é uma pessoa, digamos assim, elegante. Não, é ver o próximo de acordo com a beleza dela, mas a beleza verdadeira, a beleza espiritual. Quando nós olhamos o próximo, nós olhamos esta beleza, para que ele seja justo. Santo Agostinho vai dizer que nós amamos o próximo por sua justiça, né, para que ele seja justo. Então, a partir do momento que nós começamos a olhar o próximo, a partir, né, desta justiça, para que ele seja justo, ou se ele, não é, ou se ele é justo, amá-lo porque ele é virtuoso, ou seja, é justo, né? Então aí nós estamos vendo Deus nas criaturas. E é isso que nós devemos lutar cada dia. É uma luta, não é uma coisa automática que nós temos aqui depois da igreja e já está. Não, vai exigir o quê? Vai exigir vida de oração, vai exigir uma vida mais próxima da cruz, vai exigir uma delicadeza maior, né, com os desígnios da divina providência. E claro, a vontade firmíssima de querer olhar o nosso irmão com o olhar de Deus. Então quando nós olhamos o nosso irmão com o olhar de Deus, muda, né? Nós temos um novo coração, um coração puro. E quando nós olhamos o nosso irmão, não somente o nosso irmão, mas tudo que é criatura, o raciocínio, o pensamento, as coisas, as dificuldades da vida, que tudo isso é criatura, com o olhar de Deus, então não há outra coisa a fazer do que tendermos para a vida eterna, né, e esperarmos ali a nossa recompensa. Por isso que no Evangelho de hoje, que a gente teve a oportunidade de ler no missal, né, ele fala ali dos talentos. Né? Nosso Senhor, ele deu 5 talentos para um, né, e este que recebeu 5 talentos multiplicou, né, por 2 que devolveu 10 talentos. E este foi premiado. Por que foi premiado? Porque os 5 talentos significam os 5 sentidos. É o que nós sentimos. Né? Significa o olho, significa o olfato, significa o tato, enfim. Significa esses 5 talentos, né, da qual Deus nos concede esses 5 talentos. E se nós usarmos bem esses 5 talentos que nós temos, são 5 sentidos, nós vamos multiplicar por 2. Por quê? Porque eu neguei estes talentos, não usei simplesmente para mim, mas eu multipliquei em favor do amor, em favor da caridade, em favor do próximo. E eu multiplicando, posso chegar lá em Deus aqui. Multipliquei os seus 5 talentos que o Senhor deu para mim, né? Multipliquei para o Senhor. Aqui estão. E ele vai dizer, pois entre aqui, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, e agora serás fiel no muito. Então, deixamos, né, tentamos tender, né, para o uso destes talentos, para o olhar da fé, sem muito o recurso de querer entender cada minuciosidade que nós estamos, cada coisinha que nós estamos passando, porque Deus, ele é incompreensível. Quem diz que Deus é compreensível é que realmente ainda não entendeu um pouquinho do catecismo. Mas, né, nós tendamos para esse Deus, para que um dia nós possamos ter a visão ali da Santíssima Trindade e nunca mais separarmos dela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.